inicialmente a vontade foi ler o Hamlet de Shakespeare. Uh, mas depois, não sei como, apareceu mesmo o reflexo do nome Thelma, que é o reflexo do nome Hamlet, e, e surgiu essa pergunta: quem é que é esta mulher? Também porque eu também era uma mulher a tentar fazer ou pensar sobre o Hamlet. E ao ler o livro da Virginia Woolf, que colocava a imaginação, como é que, se o Hamlet tivesse tido uma irmã, como é que seria a vida dela, e a reflexão dela conclui que se calhar se suicidaria, mas nós não quisemos ir por esse lado tão trágico para a personagem, quisemos abrir a possibilidade desta Thelma. Surgiu a ideia que podia ser então a irmã do Hamlet, e ao ser a irmã do Hamlet, onde é que ela estaria? Não quisemos que ela estivesse num sítio, a ideia que estivesse presa, não quisemos que a ideia de não ter poder de estar presa, mas realmente ela está dentro de um quarto. E como a Virginia Woolf também fala no livro dela, é uma opção da mulher, não é fechar-se, é colocar-se nesse espaço, que no fundo é um espaço de liberdade, apesar de ser fechado. Sim, eu acho que existia aqui um fator essencial, que era na história ela não aparece, portanto, não assumindo que ela estaria presa por alguém, ela tinha que estar num lugar onde ela não era vista pelas outras personagens. Portanto, daí esta ideia de quarto e dela poder ou não querer sair dali, mas que na história, como ela não aparece, toda a comunicação que ela tivesse com os próprios personagens da história teria que ser feita de uma maneira não fisicamente, não é? Então isso acho que ajudou muito a criar uma primeira narrativa de quem é esta pessoa, como é que se ela comunica ou não com o Hamlet. Achámos que era importante ela ter alguma importância na história, mesmo não aparecendo na história, e foi dessa forma que fomos depois criando a história. Que depois surgiu a ideia das cartas, não é? Sim, depois houve esta ideia de como é que ela poderia comunicar, porque achámos que sendo a irmã do Hamlet podia ser quase como se fosse uma confidente dele, portanto poderia até ter algum papel importante em algumas decisões dele ou em algumas opções que ele teria tido na história. Então chegou-se a esta ideia de que ela poderia trocar algumas cartas com o Hamlet, em que o Hamlet lhe contaria coisas que estariam a acontecer e ela daria opiniões, ou vice-versa. O espelho, fui sentindo que ao ler o Hamlet e ao começarmos a pensar no que esta personagem diria, também se foi revelando várias coisas da atriz. Também foram aparecendo certas coisas que também me fizeram espelho em mim também. No fundo, eu acho que o espelho, não tenho uma resposta muito clara para isto, mas acho que talvez seja essa consciência, mas ao mesmo tempo também pode ser um olhar exterior que nos oprime, que nos limita. Pode ser um olhar que nos oprime, como também pode ser uma abertura de consciência. E há uma parte na peça realmente que ela, a Thelma, vai se aproximando do espelho algumas vezes e vai fazendo algumas descobertas, algumas decisões, e ao mesmo tempo todos os espectadores da sala estão refletidos no espelho. Ela consegue ver todas as faces dos espectadores e os espectadores conseguem ver a face dela. E isso também é essa abertura para todas as pessoas que estão presentes também se poderem rever de alguma maneira. Quer dizer, eu acho que o maior desafio em todos os espetáculos é a pessoa conseguir fazer quase como que um fio condutor entre tudo aquilo que quer contar. Eu acho que a ideia aqui foi aquilo que falei um bocadinho há bocado, ou que falámos há bocado, que é esta ideia de, sendo a irmã, onde é que ela está, onde é que não está, como é que ela se liga ou não à história. Depois há isto, como a Vânia estava a dizer, há esta questão disto se ligar não só à personagem que está ali, mas a todos os espectadores que estão a ver, e tu não estavas a dizer um bocadinho, eu acho que isto aborda muito uma questão da solidão, do luto sobre as coisas ou não, e isso é um bocadinho transversal a todos nós, pelo menos se já tivermos alguma idade, já passámos quase todos por fases dessas. Eu acho que o espetáculo também tem muito isso, se a pessoa que quiser entrar um bocadinho mais dentro daquilo que está a acontecer. Mas eu acho que o maior desafio foi esse, foi perceber quem era aquela pessoa, onde é que ela estava, eventualmente porque é que estava ali ou não que isso fique completamente claro, não é? Mas acho que é essa a narrativa, é fazer algum sentido aquela pessoa estar naquele sítio e ela comunicar com a história que já se conhecia. Acho que é isso. Acho que também a Thelma tem uma linguagem de hoje, porque não conseguimos, a Nídia ajudou muito, não conseguimos recriar uma linguagem do Hamlet, da altura, nem de Shakespeare, nem... E
Só que a forma de ir buscar a informação, as palavras do Hamlet, foi ao próprio texto. As cartas do Hamlet são repescar palavras do Shakespeare. Mas depois essas palavras também às vezes aparecem quando a Thelma fala. Quando a Thelma também escreve as suas cartas. E eu acho que foi essa linha de ação do Hamlet, tentar colocá-la. Tivemos que decidir e focámos-nos na questão do fantasma. Focámos-nos no pedido do fantasma, na ordem do fantasma, e o que é que, a seguir, qual é a decisão que a Thelma tomaria ou não, e o que é que ela gostaria que o irmão fizesse. E acho que é esse ponto da vingança, tentar compreendendo o Hamlet, que eu acho que ela nunca sequer chega a compreender, mas ao mesmo tempo não decidir, ou como é que decide perante a decisão de vingança, de matar, não é? A decisão de matar perante uma situação que não é favorável, que não tem um bom fim, que estão pessoas no poder que não são confiáveis. Mas o que fazer perante essa situação? O Hamlet toma uma decisão, eu acho que a Thelma toma outra. Ou então complementam-se. Isso não sei muito bem, ou seja, eu acho que cada pessoa tem a sua forma de se identificar com algum desses temas que disseste, e desde que a pessoa se identifique com algum deles à sua maneira, qualquer espetáculo já tem um objetivo que já te faz pensar sobre aquilo. É verdade que vivemos numa altura, polémica ou não, em muitos assuntos, e todas estas questões do que é justo e não é justo, das vinganças, não vinganças, das sucessões, não sucessões, é uma coisa que está muito na ordem do dia. E, portanto, ao princípio isso nem sequer não era bem um tema, mas se calhar também parece que está meio mascarado agora neste texto. E, portanto, nem que seja por aí, se as pessoas conseguirem identificar nesta ideia de que eu próprio me confronto diariamente quase com isso agora, de numa situação limite o que é que a pessoa deve ou não fazer, o que é ou não a justiça das coisas. Acho que o espetáculo agora também tem muito essa parte. Portanto, se as pessoas conseguirem sentir algum bocadinho disso e ficarem a pensar sobre qual a melhor maneira de levar o mundo para um melhor lugar, eventualmente, acho que já faz algum sentido. Depois há toda a outra parte da solidão, não solidão, de se identificares com a tristeza daquela pessoa, com o sofrimento dela, com o sofrimento da outra que está a comunicar com ela, e depois são tudo outras leituras, não é? Mas no tempo em que se vive, acho que esta ideia de pensar sobre como resolver as coisas, acho que o espetáculo tem um bocadinho disso lá no fundo, que se as pessoas chegarem aí, eu pelo menos já ficaria satisfeito. Nós não conseguimos ter uma resposta exata para o papel dessa personagem. Havia uma ideia inicial que era ter uma t-shirt em que dizia nas costas: eu não sou o Hamlet, porque a gente tínhamos a certeza que eu não era o Hamlet, pelo menos. E a partir daí todas as outras leituras são possíveis. Mas agora eu não tenho tanta essa certeza, porque eu às vezes, como Thelma em cena, às vezes sinto que aquele é o meu irmão que está em silêncio, nunca fala. E há uma presença que parece estar noutro mundo, estando no mesmo mundo que ela. Ao mesmo tempo, poderia ser realmente um segurança. Há aqui qualquer coisa de perigoso nesta personagem que também pode surgir ou não. Poderia ser o Horácio, o amigo. Pode ser o David. Pode ser só um elemento da sociedade que está a controlar um outro elemento Sim. da sociedade. Acho que tem muitas leituras e depois, na parte mais musical, tem uma ideia engraçada de que é como... Há sempre... A banda sonora de um espetáculo tem sempre diferentes abordagens. Há uma em que a música está a servir uma cena e há outro momento em que a música pode condicionar ligeiramente o que está a acontecer. E neste espetáculo a música tem um bocadinho os dois papéis. Portanto, aquele suposto de segurança, aquela pessoa que está a vê-la nas câmaras, quando muda também ligeiramente o contexto musical, a própria personagem também é, em alguns momentos, influenciada por isso. Portanto, é como se fosse quase um controlador externo da história, que depois aí tem diferentes camadas, e realmente poderia ser o Hamlet a controlar a irmã, ou o Hamlet a perceber o que é a irmã... Isso depois acho que é aberta a muitas, como a Vânia estava a dizer no princípio, não é uma coisa completamente fechada, ela não está dentro de uma prisão e está ali o segurança a controlar. Mas, metaforicamente, pode ser uma pessoa que está a controlar a outra, eventualmente. Ou pode não ser isso. Pronto, acho que há muitas leituras. Eu acho que as músicas dos espetáculos
felizmente, quando há tempo para fazer e para pensar sobre os espetáculos, vivo sempre muito de momentos de criação conjunta. E, portanto, nunca consigo imaginar a partir do que é que a música vai ser. Acho que é depois, quando eu ao pensar na música, estou confrontado com as outras pessoas, estou a pensar nas outras coisas todas do espetáculo, vamos percebendo, aqui pode ir por aqui, aqui pode ir por ali. Acho que a música vai tendo vários papéis ao longo do espetáculo. Como eu estava a dizer, há músicas que servem uma determinada ação, há outras músicas que condicionam uma outra ação. Portanto, há uma música em específico que ajuda a dar ritmo a um momento mais cómico, eventualmente. Não é bem cómico, mas cómico trágico. Depois há outro que apenas ajuda a criar um momento mais contemplativo do espetáculo. Há um outro som mais estranho, que é um momento mais introspectivo dela, mas não a nível melancólico, a nível de meio fritura cerebral. Não sei se esta palavra se diz, mas portanto, eu acho que a música vai aparecendo. Não é fácil conseguir perceber ou explicar como é que apareceu, porque vai surgindo ao longo dos bocadinhos, até espetáculo a espetáculo vai mudando alguns bocadinhos. Claro que depois de fazer muitas vezes acaba por ficar fechado ali em uns momentos que já estão definidos. Mas também é uma coisa que é bastante livre, ou seja, existem temas, mas depois eu estou sempre, através das câmaras, vou vendo o que ela está a fazer e muitas vezes estou a tocar com o movimento que ela está a ter. Quando digo movimento, não é uma dança, é um movimento em cena. E portanto a música vai tentando, eu vou tentando que a música ajude os vários movimentos e o contrário também. Acho que é isso, mas foi uma coisa que foi surgindo ao longo dos tempos, ao longo da criação da coisa. Por exemplo, posso falar de uma música final que aparece no espetáculo, que eu acho que faz parte da dramaturgia por si só. Há uma música no final do espetáculo que é uma música mais contemplativa e que é nesse momento acontecem muitas coisas parece que aquela música é importante para virem à mente ou acontecerem certas coisas nas pessoas que estão a ver e eu que estou em cena, Telma. E por isso a música, além de às vezes poder ajudar, às vezes ajuda-me como atriz, ajuda-me, não posso, em termos de energia, de ritmo, mas além disso traz outras informações, outros estados que abrem outras ideias sobre o espetáculo. Sim, não tenho assim a partir dessa pretensão. Agora eu acho que talvez libertar-nos às vezes daquele medo dos clássicos que são tão importantes e realmente fazer Shakespeare depois não usar as palavras dele, Hamlet, e não usar mesmo as palavras dele. Isto é, poder pensar num espetáculo com tanto peso cultural e histórico, libertar-nos um bocado do que achamos que deve ser e o que é que tem que ser. Talvez isso. Não sei. Não tenho grandes pretensões nesse aspecto. Acho que é sempre giro pensar sobre coisas que outras pessoas pensaram. E, portanto, acho que conseguires trabalhar em cima de uma coisa que outra pessoa fez é sempre giro. Se o público já conhecer a história, eu acho que o espetáculo tem aqui uma situação que é quem conhecer muito bem o Hamlet vai, na verdade, ligar-se melhor a elementos específicos. Quem não conhecer, se calhar, vai se perder mais nesta situação. Quando digo perder, até no bom sentido, vai entrar na história mais nesta cena, nestes temas da solidão, do luto, do que és e não és. Quem conhecer melhor o Hamlet junta isso juntamente à história. Portanto, aqui se calhar é como se fosse é uma continuação da história do Hamlet, eventualmente. Não uma continuação, não continua para a frente, mas é um anexo. E portanto, quem conhecer a história revê-se no anexo. Quem não conhecer a história, acho que o espetáculo também tem outras leituras que na verdade não precisam de uma noção completa de qual é a história do Hamlet. Não querendo dizer um clichê, eu acho que a arte tem um papel muito importante, acima de tudo pelo facto de tu conseguires sair de uma situação em que estás, de um lugar em que estás, e conseguires perder-te num lugar de imaginação ou de criação, não só quem está a fazer, mas quem está a ver. E depois lá está, se os temas forem concretos, pode-te ajudar a pensar sobre temas. Agora, tu veres coisas que outras pessoas
pensaram ou demoraram algum tempo a pensar, na minha opinião, é das coisas que mais me alimenta. Portanto, se calhar, se for ver um espetáculo que foi todo criado naquele momento, tem uns momentos de criação espontânea em que a pessoa ganha alguma coisa com aquilo. Mas quando tu vês um espetáculo que outras pessoas pensaram e que se calhar demoraram 2, 3 meses a fazer, e tu sentes esse tempo naquilo que estás a ver, isso é das coisas que mais me alimenta, não só para eu fazer outras coisas depois, mas a nível de tudo. A nível social, a nível de pensar sobre as outras pessoas. E, portanto, eu acho que a arte tem sempre esse papel e tem sempre essa oportunidade de te conseguir fazer sair de ti e ver outra coisa. E isso, em certos momentos, pode ser crucial para tu conseguires interpretar melhor os outros e quando interpretas melhor os outros, vives melhor com os outros, não é? Depois isso é uma bola de neve para se viver melhor, que não está a acontecer dessa forma, pelo menos parece nos últimos tempos, mas não é este espetáculo que vai mudar o mundo, mas todos juntos eventualmente poderão ajudar a mudar um bocadinho. Sim, eu concordo com o que o David disse. Uh, eu acho que a arte não tem que ter um papel, uma função nenhuma. Porque acho que às vezes pôr-lhe um papel político ou um papel, às vezes pode tirar-lhe a liberdade que a arte tem para o pensamento. Isto é, não tem que haver uma agenda artística. Eu acho que não tem que ter essa função à partida. Mas depois acaba sempre por ter. Mas acho que além da arte, é todas as formas que nós possamos pensar o que é sermos humanos, desenvolvermos uma ética, tanto a arte como outras áreas, como qualquer profissão. Acho que é importante neste momento analisarmos o nosso coração e tentarmos encontrar e continuarmos a procurar uma ética como ser humanos que nos permita viver todos juntos bem. Vânia, David, muito obrigado. Obrigado.